Fala, meu parceiro, empreendedor, vendedora, tudo bem com você? Olha, você que está aqui no YouTube com a gente, tá vendo? Seja bem-vindo. Você que está ouvindo a gente também, seja bem-vindo. Você sabe aqui que o nosso papo nos donos das vendas é sempre um papo muito prático, né? Com a galera que está no mercado, a gente chama empreendedores aqui, pessoas que colocam a mão na massa e a gente discute todo o business, a vida da pessoa ali em torno dos negócios, né? E principalmente relacionado a vendas. Hoje eu estou aqui com o meu grande parceiro e sócio, professor Fábio, a lenda. Muito boa tarde, galera. Bom dia, boa noite. Não sei horas que vai assistir o mestre, como eu falo. O rei da musculatura. Sabe que tem gente que chega aqui e fala assim, não, peraí, deixa eu fazer uma coisa primeiro. Fala, mestre. O mestre Fábio Oliveira. Eu queria dizer que, cara, eu tô assim, até, né? Cara, esse brilho na camisa do Jussiel, a paz. Cara, eu ia começar apresentando o nosso entrevistado, Jussiel. Cara, um dos caras que tem uma energia mais incrível, cara. Ô, louco. Eu conheci, juro por Deus, assim, tem uma energia pra fazer negócio, pra conectar. O Jussiel passa aqui com a gente na imersão, elite nosso lá. Então a gente às vezes se encontra de manhã logo no início na imersão, nos encontros do elite, à noite, né? Porque a gente vara aqui até a noite na imersão. Porra, ele tá com a mesma energia, ele tá na pegada e tem um negócio muito forte, por isso que conectou tão forte aqui no céu, que é essa pegada de querer fazer negócio, de estar junto, de juntar outras pessoas, né, de pensar outros negócios juntos, que é um negócio muito forte nosso aqui no Sales, né, eu falo. Cara, a gente fala com o Jussiel todo dia, né? Verdade, é verdade. É assim, cara. É verdade. Chegou como se já tivesse aqui há mais de um ano. Deixa eu apresentar então o Jussiel, cara. O Jussiel, talvez a parte mais importante aqui do curso do Jussiel é que ele é membro Elite. O Elite, pra quem não conhece, né, nosso grupo aqui de mentoria, o pessoal ainda estava falando ontem aqui no encontro, nós estamos, né, gravando no encontro aqui, que o pessoal fala, rapaz, isso aqui virou realmente a nova maçonaria. O pessoal se encontra, um colabora com o outro, né? As pessoas sempre quando pensam em fazer alguma coisa, eles olham para dentro, isso é muito legal, eles olham para dentro do grupo, perguntam antes, galera, tô querendo fazer isso, tem alguém que já faz? Então acaba virando um grupo de negócios, de amizade. Muita gente fala, né, que as viagens, os encontros do Elite é o momento que ele tira também, e o Jussiel faz parte hoje do nosso grupo, ele é membro Elite e é CEO da Monteiro Investimentos, que a gente vai falar daqui a pouco. Pois é. Um pouquinho mais aí. Bom, primeiro, eu nem sei pra onde olha aqui, tá tranquilo aqui? Isso. Vamos lá, então, fica à vontade. Poxa, uma honra ter sido convidado aí por vocês, tá louco? Né? A gente já gravou, tem um podcast também, né? A galera pode seguir lá, Receita de Sucesso Podcast, né? Gravamos com o Fábio, gravei com o Thiago, gravei com o Léo, então agora eu tô tendo a oportunidade de ser entrevistado. Eu falo, entrevistar é mais fácil do que ser entrevistado, né? Porque entrevistar só faz pergunta e o cara que se vira. Então, para quem não me conhece, meu nome é Jussiel Oliveira, sou fundador e CEO da Monteiro Investimentos. Há 10 anos a gente atua no mercado de investimentos, trazendo uma diversificação de portfólio diferenciada do que o mercado oferece, né? Então, vocês já vão entender um pouquinho mais. E nesse tempo aí, venho buscando me desenvolver. A gente cresceu bastante. Nos últimos 4 anos, a gente teve um crescimento de 5.000%. E eu falo que eu sou fruto de livros, mentorias. A gente não precisa inventar nada, copiar nada. Aprender com os próprios erros é muito bom, mas aprender com os erros dos outros é os afortunados. Então, onde você errou, não precisa errar. Exato. É por mais isso. Barato, mais rápido, né, Jussiel? Muito mais barato, muito mais rápido. Então, até hoje, né, eu brinco, eu falo assim, eu não sabia lá atrás que o dinheiro estava no conhecimento, estava nos livros. Você fala, você gosta de ler? Eu não gosto, mas eu gosto de dinheiro. E o dinheiro está onde? Nos livros. Né? Então, eu falo assim, nem sempre motivado, mas sempre disciplinado. E eu sou um cara muito disciplinado. Poxa, mas você não gosta de ler? Você não gosta... Academia, eu não gosto de ir pra academia. É bom, é importante. Por que eu vou 6 vezes por semana na academia? Porque me aproxima do meu propósito. Então, tudo aquilo que me aproxima do meu propósito, eu faço porque tem que ser feito. Né? Eu acho que disciplina é isso. Então é isso, estamos aí há 10 anos na luta e agora que conheci o Sales, tenho certeza que a gente vai dominar o mundo. Cara, eu acho que seria legal ele falar, né, com você sobre isso, assim. Eu acho que o Jussiel foi um cara que se diferenciou nesse lance que você falou de energia, né? Cara, eu acho que você, quando chegou aqui, assim, foi quase que uma... aqui sem uma avalanche. Eu sei que vocês são casados aí, tudo mundo. Foi meio que uma paixão à primeira vista. Louco. Cara, com a vibe do Sales Club e tal, cara, eu queria que você falasse. Legal. Eu acho fazer um pouco isso, né? O nível de envolvimento é impressionante. Acho que, pra mim, eu vou fazer um pequeno spoiler na minha visão que aconteceu, né? E aí explica um pouco desse... por que você
cresceu tão rápido e cresce tão rápido ainda, né? Eu acho que você entendeu, o que é participar de um grupo, acho que o que você acabou de falar, porque ali dentro do grupo você tem, entenda livro, né, como o Juscel fala, livro é o conhecimento. Então pode estar ali num livro, num podcast, pode estar num vídeo, pode estar num grupo de pessoas, né, quando você quando você vira para uma pessoa do lado, né, que já passou por aquilo, que tem uma experiência, e faz uma pergunta, né, aquela resposta, aquilo pode valer anos, né, que você ficaria para entender ou sofrendo, né, até conseguir a resposta daquilo. Eu acho que você entendeu muito bem o que é um grupo, né, de elite, o que é um grupo de pessoas, de outras pessoas que têm um mesmo propósito, que são pessoas que já passaram por essa dificuldade. Eu acho que como ele entendeu muito bem isso, é impressionante como ele já chegou, tipo assim, no outro dia ele já começou a usar tudo. É como um cara que chega no resort, aí ele toma a ducha, aí ele pega a cerveja, toma o drink, abre e fecha a cortina ali. O cara começa a aproveitar de tudo e é impressionante. Acho que talvez isso responda um pouco, Juscel, né, desse crescimento seu. Verdade. Eu lembro de uma situação, logo quando você veio, né, que você veio no primeiro evento, e aí a gente tem um momento ali que a gente fala para as pessoas o que é o Elite, né, faz ali o pitch para as pessoas entenderem o que é o Elite. E eu lembro, cara, de ver você ali naquele coffee break, cara, no telefone acelerado e tal. Aí eu olhei para você, cara, eu juro, eu olhei para você, aí chamei o vendedor e falei, cara, e aquele tupetudo ali? E o do tupetão ali, cara, eu tô achando ele meio sério ali e tal, pá. Aí, assim, passou um pouco, você veio em mim, falou, cara, você tá louco isso aqui, cara? Eu vim pra cá, eu queria que você falou assim, eu falei, cara, eu não vou comprar nada, porque eu já tô em outras mentorias, etc. Você Sim, lembra disso? lembro, com certeza. Então, cara, eu vim pra cá certo de que eu não ia comprar nada, porque eu já tô em outras. Mas, cara, não tem como, isso daqui Você tá absurdo. Assim. É absurdo. Na verdade, eu ia até fazer uma dinâmica aqui, eu contei pro Fábio no podcast, falou, o Thiago vai ficar louco, né? Putz, eu esqueci, cara, a nota de 100, eu ia trazer uma nota de 100 e eu ia queimar aqui no pleno podcast. Eu falei, porra, você tá queimando dinheiro? Só em volta aqui, calma, você segura aí, calma. Ele não tá... Aí qual que é a ideia falsa, por trás uma disso? nota falsa, por favor. Qual que é a ideia atrás disso? Fala, é louco quem rasga dinheiro é louco, na verdade. É louco. Então, assim, o que eu ia dizer? Que é louco quem não vem conhecer a imersão dos sales, porque tá rasgando, tá queimando dinheiro, literalmente. Essa era a ideia que eu ia passar. Então, assim, ó, eu disse que eu sou fruto de livros, de mentorias. Cara, assim, claro, tem muitos cursos no mercado, mas eu posso falar que eu fiz a maioria deles, não vou dizer que eu fiz todos, mas a maioria deles relacionado, às minhas dores, né? Eu acho que todo empreendedor tem que transitar bem em várias áreas se ele quiser ter sucesso. Seja, ele tem que ser um bom recrutador, ele tem que ser um bom... Ele não precisa estar na operação, mas ele precisa ter o conhecimento para cobrar. Como que eu posso cobrar se o meu RH, por exemplo, está fazendo um bom trabalho de recrutamento e seleção se eu não entendo de recrutamento e seleção? Então, eu acho que ele tem que transitar em várias áreas. Recrutamento e seleção, liderança, gestão, finanças, marketing, etc. Quando eu entendi isso, falei, bom, se eu quiser ser um bom gestor, eu preciso entender um pouco sobre tudo. E aí eu vim buscando vários cursos nessas áreas justamente para me desenvolver, para crescer como gestor. Só que assim, ó, de verdade, não é porque a gente está aqui, mas de longe... Para mim, o curso que mais me impactou, que mais me transformou foi o Sales Club, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Então, assim, nem eu assim, consigo explicar ao 100%. É como se, sei lá, eu acho que por eu ser um cara das vendas, o meu negócio ele é muito voltado para vendas, eu acho que eu me identifiquei muito. Sabe, com a pegada de vocês, com a energia de vocês. De parte de vendas para gestão, né? Que a gente fala. Porra, né? Não, e a gente tem as ideias. Porque o pessoal que tá assistindo a gente, por mais que o nome seja Sales, eu falo que eu nunca aprendi tanto sobre gestão e aceleração de negócios como eu aprendi no Sales. Então, vendas, assim, tudo gira em torno da vendas. Eu acho que essa era a ideia mesmo do Sales Club. Porém, tudo que gira em torno das vendas, que é a gestão, tudo que envolve o conjunto de atividades que envolve para você escalar negócio, ser líder de mercado, tem aqui dentro do Sales. É sensacional. Legal, porque às vezes as pessoas assim subestimam vendas até nisso, né? Sim. Quando a gente fala assim, cara, que é vendas e gestão, não é vendas só porque tem que vender primeiro. É que na verdade assim, se eu fosse dizer qual é o melhor termômetro para medir uma empresa, né? Cara, é venda. Então, assim, quando eu digo que uma empresa vende, significa que ela naturalmente vai estar saudável em diversos outros aspectos, assim. E o contrário também é verdade, né? Empresa que não vende, então, cara,
o termômetro para medir a saúde de qualquer empresa é vendas. É quando você pergunta para alguém, né? Como é que tá a sua empresa, pro empresário? O cara fala, tá bem pra caramba. O que é estar bem pra caramba? Qual que é a tradução disso aí? Tá vendendo bem. Tô mal pra caramba, a empresa lá tá capenga. Esses termos, né, que são subjetivos, capengando, não tá legal, significa o quê? Não tá vendendo, não tá vendendo. É a mesma coisa com o vendedor, né? Como que é? Puta, o cara tá arrebentando na empresa. Tá arrebentando significa o quê? Que ele tá vendendo. Toda empresa, ela nasce, ela é concebida, ela é pensada com um único intuito, que é comercializar, vender. Então, quando ela é criada na cabeça de quem vai depois abrir um CNPJ, o único intuito dela é comercializar. Quando a pessoa idealiza uma empresa, um sucesso, realizar os sonhos através, né, da empresa que ele vai abrir, só tem um caminho que é através da parte comercial. E o Fábio sempre fala muito bem aqui, né? O departamento comercial é o departamento mais subestimado dentro das empresas. Você acha ou tem certeza que talvez esse crescimento seu tão rápido e de lá, de 2011 para cá, mas hoje, atualmente, né, você vê a quantidade de negócio que você faz, você acredita que seja por entender que o core do teu negócio, independentemente se ele é de investimentos, se vende fralda, quer dizer, o core do teu negócio é a parte comercial? Sem dúvidas. Na verdade, até no nosso código de cultura, se entrar no nosso site, eu coloco lá assim, nós não somos uma empresa de investimentos, nós somos uma empresa de vendas que vende investimentos. Isso é você colocar vendas no centro de tudo mesmo. A gente entrou no Elite, né? Além do grupo de network, né? Que seria um dos pontos-chave da gente ter entrado no Elite. Mas o que mais me chamou a atenção foi a da máquina de vendas. Porque eu sempre fui um cara do fazejamento. Eu nunca fui um cara muito do planejamento. Então, a gente montou um time comercial, vendas. Então, a gente sempre está consertando a moto com ela em movimento. Então, assim, aí eu falei assim, legal, agora se eu combinar o meu fazejamento com um planejamento, né, ali com os departamentos, tudo certinho, que é o que a máquina de vendas vai ajudar a gente, eu não tenho dúvidas que a gente vai crescer 10 vezes o negócio. Então, sim, eu acho que vendas eu acho que, como vocês mesmos falam aqui, né, todos os departamentos devem servir ao departamento de vendas, né, devem ser ali, né, que estão em sinergia, né? Porque a gente vê muita atrito entre o marketing, vendas, ou financeiro, ou administrativo, ali, com a área comercial. Eu acho que todo mundo tem que dar as mãos e estar junto mesmo, né? Servindo ali o bem maior, que é trazer clientes. E muitas vezes é até por... Falo, quem geralmente até já da escola mais antiga, fazia parte, ainda faz parte, criar esse inimigo em comum, né? Parece que fortalece a equipe comercial, né? Parece assim, então é todo mundo contra a equipe de venda, né? O comercial só faz merda. A venda contra a galera lá, parece que não, você não é a gente aqui, parece que tem que ser sofrido, tem que ter caos. Isso define um pouco o departamento comercial, então culpa até às vezes da gestão, né? Que coloca esse departamento comercial aí como se fosse contra os outros, né? Isso pro gestor também é um entendimento, né, de que, na verdade, a empresa toda precisa pensar e se beneficiar disso, né? Com certeza. Uma coisa legal que eu vejo também, queria levantar esse ponto. Cara, a gente fez um podcast, né? Você gravou comigo, com o Concer. Eu achei muito legal você junto com sua esposa lá e tal, e vocês trabalham juntos, né? É verdade. Cara, explica um pouco pra gente, assim, eu queria entender um pouco como é que é organizado, como é que você toca a Monteu, assim. E uma coisa legal, né, Conce? Cara, as empresas que vêm pra cá, porque parece assim, né, a gente tá falando de vendas pra gente que já tá fazendo algo muito foda. Ninguém já tem, tá nada, né? cara, você já tem uma estrutura comercial lá, cara, muito maneira, você tem, cara, um time grande. Explica pra gente também um pouco da tua estrutura comercial, cara. O que você tem hoje, e aí depois a gente emenda até explicando um pouquinho melhor pra galera que tá ouvindo o que é essa máquina que você falou, né? Né? Então, antes de eu... Acho que não vamos entrar agora no detalhe do produto, sim da estrutura comercial. Sim, é isso, né? Como que eu organizei isso? Cara, assim, ó, a minha história, eu vou pegar dos 18 anos pra frente, porque até meus 18 anos, moleque, adolescente... só que eu venho, assim, de uma origem muito humilde. Até meus 18, 16 anos eu morei em sítio. E eu faço questão de reforçar isso, por quê? Porque se tem uma pessoa que é pura, né? Quando você vai falar, é com uma pessoa que morou no sítio. Por quê? Porque não tem a maldade que a gente acaba construindo, infelizmente, na cidade grande. Então, assim, eu tive meu pai militar. Então, cara, militarismo, disciplina, comprometimento. E venho de uma família muito humilde. E
Por que eu quis tocar nesse ponto? Porque eu falo assim, eu tive muita sorte de não ter nada. Por quê? Eu falo assim, eu já transitei pelo Vale da Morte. Ainda que eu volte para lá, tá tudo certo. Eu já conheço, né? Então, assim, de verdade, o que muitos consideram ser a maior fraqueza, eu considero ser a minha maior força. Porque se a gente vem do nada, já apanhou, aprendi a lidar com a rejeição, com o não. Ou seja, eu já fui fiel num pouco. Então, no muito, vai ser muito mais tranquilo, né? Então, assim, até meus 18 anos foi muito... Eu percebi o seguinte, não vou ser herdeiro, não vou herdar uma fortuna dos meus pais, mas me deram... me trouxeram até aqui. Por mais que eu tive a minha vontade de ter as coisas, mas eu não consegui, falei, agora é hora de eu buscar. E aí, 18 anos, fui para Espanha, fiquei 3 anos longe da minha família, foi muito bom. Eu tive que crescer muito rápido. Vocês se encontraram lá na Espanha? Porque... é muito mais novo que eu. Você sabe que ele ficou lá um tempo também. A gente estava no podcast, a gente conversando com o que eu te falei. E aí, voltei 3 anos depois, perdidaço, tá? Que aqui começa a minha história de empreendedorismo. Mas vamos lá, voltei sem faculdade, sem network. Cara, perdidão mesmo. E aí foi quando eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com um consórcio imobiliário, né? E aí um cunhado meu me deu essa oportunidade, ele tinha sido convidado para trabalhar, daí falou, cara, vou empreender, vou abrir um posto de combustível, mas eu vou te indicar lá. Ele me indicou, não foi aprovado, né? Só que eu era muito persistente, né? Eu já estou acostumado a lidar com a rejeição, né? Por isso que eu falei, eu fui adquirindo muita casca, né? E aí, só que como eu era muito determinado, eu já tinha aprendido a lidar com a rejeição, eu falei, eu vou lá, conversei novamente com o supervisor, falei, olha, eu tenho muita vontade de aprender, talvez eu não se enquadre naquilo que vocês estão buscando hoje, mas eu queria realmente uma oportunidade. Eu acho que vendo a minha vontade, minha ambição, a gente sabe que requisito número 1 em vendas é ambição. Escrevi aqui, ó. E um bom supervisor de vendas identifica isso, ele identificou isso, me deu uma oportunidade. Então eu comecei a trabalhar ali, tive a dificuldade de trabalhar com produto normal, né? Até eu entender que tinha... Aí eu tive uma sacada, uma virada de chave uns 4 meses depois, mas 3 meses trabalhando sem resultado nenhum. Sem resultado nenhum trabalhando. Fazia porta a porta, porque era uma venda outbound, só que não existia um playbook de vendas, né? Uhum. E aí ele dava um treinamento sobre o produto, mas sobre técnicas de vendas, nada. Prospecção, controle de objeção, fechamento, não tinha nada disso. Então, eles te davam uma pasta ali e você tinha que ir pra rua. Então, eu fazia o porta a porta mesmo. Trabalho difícil, né? E eu lembro que uma vez, assim, depois de 3 meses eu não tendo resultado, eu falei, caramba, já tava quase vencendo a minha experiência. Eu parei numa esquina, assim, eu tinha acabado de fazer um porta a porta. Falei, cara, esse negócio não é pra mim. E, ao mesmo tempo, voltou um pensamento. Pô, mas, vamos lá, eu não tenho network, não tenho faculdade. Foi a oportunidade que me deram. Ele me mostrou que outros vendedores lá ganhavam bem, aquilo que eu almejava ganhar. Então, o problema está em mim, não está no negócio. Falei, o que eu vou fazer se não for isso daqui? E aí eu falo, é importante você não ter um plano B, né? Porque quando você tem um plano B, você tira toda a sua energia do plano A para colocar no plano B, você começa a duvidar. E aí, muitas vezes você não acaba sendo bem sucedido em nada, justamente por não ter um foco. Como eu não tinha... um plano B, eu tive que fazer o plano A dar certo. Aí na mesma hora eu pensei isso, 2 minutos depois eu pensei assim, não, eu tenho que fazer isso daqui dar certo, porque é a oportunidade que me deram. Quando eu virei essa chave, aí eu mudei também a forma de meu público-alvo, meu ICP, cara, foi indo por um feeling, assim, mudei meu ICP, intuitivamente eu percebi um padrão, né, porque hoje as administradoras de consórcio têm como perfil o público consumidor, até hoje é assim, 100%. É o cara que quer comprar o primeiro carro, o primeiro imóvel, a primeira moto. E eu falava, cara, esse produto aqui ele tem fit com o investidor. E aí, depois que eu entendi isso, virou a chave. E aí eu trabalhei assim, mais ou menos 8 anos. Eu e minha esposa, a Karen, né? Comentou da Karen. A gente trabalhava com vendedor. Era nós dois. Trabalhamos assim até 2017, mais ou menos, 2017, 2018. Os dois pra rua, também ela trabalhava com mouse planejado na época, daí eu coloquei ela numa concorrente, porque eu perdia muito venda pra concorrente, eu falei assim, se não fechar comigo, vai fechar com você. Foi a ideia que eu tinha, né? Pra dentro de casa, um caminho pelo outro. Porque sempre era 2 administradoras em Maringá que pesavam. Aí eu falava assim, vai trabalhar lá, porque as pessoas que quiserem essa administradora pelos diferenciais que ela tem, embora tenha também tinha os nossos, não tem problema, eu mando pra você e falo assim, não, então já que você quer fechar com essa outra administradora, fecha com a minha esposa que trabalha lá. E aí, a gente trabalhou assim até 2018, e aí chegou num momento onde eu entendi o seguinte, poxa, eu não tenho um negócio, eu sou o meu negócio. Aí surgiu essa dor. Falei, como que eu torno isso um negócio de verdade?
E aí foi onde a gente falou, poxa, como escalar? Até então eu tinha as habilidades de vendedor, não tinha habilidade de líder, nem de gestor. Falei, agora eu preciso me desenvolver nessas áreas. Buscamos uma consultoria no Sebrae Tech, entrou como uma micro franquia. Falei, como que eu vou expandir isso? E aí foi quando eu comecei o trabalho de recrutamento e seleção para entender se eu conseguiria transferir conhecimento. Tive a sorte nesse período de ir para um curso, conheci um grande amigo, e ele trabalhava numa empresa americana com uma metodologia de venda sensacional, incrível. E eu tive a oportunidade de modelar esse playbook, que era o que eu precisava para dar uma direção para os meus vendedores, aquela direção que eu não tinha. E aí eu consegui colocar isso no manual, então o processo de franquia me ajudou muito, como eu consigo colocar o meu conhecimento no papel. Trouxe o primeiro colaborador e deu muito certo. Né? Já no primeiro mês ganhou 3 vezes mais do que ganhava no trabalho anterior. Eu falei, caramba, é isso daqui. Inicialmente fui para um cowork. Eu falei, vou MVP, né? Total, né? Vou para um cowork. Fui para um cowork bem legal. E o pessoal não sabia se era um cowork ou se era meu escritório. A ideia era essa mesmo, né? E aí contratei o primeiro, o segundo. E aí depois de, sei lá, ficamos uns 8 meses mais ou menos no cowork. Aí decidimos abrir. Eu falei, agora a gente precisa de uma filial. E aí eu lembro que a Karen até falou assim, Ciel, a gente nunca conseguiu ter uma reserva de emergência. Agora que a gente juntou uma reservinha de emergência, vai ter que colocar no escritório. Era coisa de 100 mil reais, 120 mil reais. A gente já viu essa história se repetindo aqui, né? Cara, são essas decisões que eu falo que viram a chave. Que viram a chave, né? É isso. Não é isso, não. Você fala, você sonha, cara. Puta, faz 20 anos que eu quero só ter uma reservinha para não ter, pelo amor de Deus, para ter 30 dias de esperança. A hora que você junta, e aí, obviamente, porque você conseguiu juntar e isso deu certo, eu falei, cara, pera um pouquinho, se agora deu certo, e se eu pegar? Não adianta, né? Cara, é verdade. Em todas as histórias, cara, é incrível ver que isso vira um ponto de inflexão, né, cara? É verdade. Essas decisões, o que você... Porque, assim, é uma puta de uma decisão de abrir mão. Você tá há anos querendo ter uma reserva para ter 30 dias de respiro, né? Então, você imagina, é anos pensando aquilo, construindo na cabeça. A hora que você tem... Fala, cara, vou ter que abrir mão disso aqui para um negócio. Eu falo, né? O ato de empreender é o ato de entender que você abre mão, né? É ter essa coragem de abrir mão. E aí vai desde dinheiro a tempo, né? Eu sei que eu tenho que ficar agora 5 anos aqui imerso no meu trabalho. Tem uma discussão que toda hora que se põe esse post lá tem um monte de comentário que que o Bill Gates diz. Que nos primeiros, se eu não me engano, 5 anos, se eu não me engano é isso, acho que 5 anos, alguém puder até pesquisar aqui na equipe, se ele fala isso, os primeiros 5 anos, o dono não pode tirar férias, não pode ter... E aí tem, obviamente, né, toda essa geração de cuidado, e tem realmente, né, eu acho que isso tem um impacto. Mas quando você olha pro dia a dia de quem começou do zero, arrancou do chão, é meio que mais ou menos isso, né? É que você não percebe, né, Fábio? Você não põe como missão, não vou tirar férias. É que de repente passou 5 anos e você não tirou férias mesmo. E volta um pouco no início do que você falou, né? Tudo que a gente faz na vida passa a ser, cara, para que eu possa concluir e chegar no meu propósito, né? Então, o seu malho, o seu... Cara, e assim, uma analogia legal, é quase como pular do avião contando que o paraquedas vai abrir, né? Sem nem ter certeza se você tá com o paraquedas, não é se ele vai funcionar. Você vai ver se você tá com o paraquedas, e vai falar, então agora vamos ver se ele vai funcionar. Vamos ver se funciona agora, né? Mas acho que isso talvez seja um dos... É que, como passou, por que eu parei nesse momento? Porque como passou, parece que é um negócio meio como, não, legal, eu juntei dinheiro, agora eu vou fazer. Não, mas não é assim, eu juntei dinheiro. Você tava há anos querendo ter uma reserva, eu vendi o almoço pra pagar a janta, era assim, né? Então, nunca... Só que assim, eu acho que uma coisa que sempre me ajudou muito é que eu nunca tive uma mentalidade... Aí entra no mindset que o Léo fala muito, né? Que eu nunca tive uma mentalidade para escassez. Eu sempre tive uma mentalidade muito voltada para abundância. Então, eu sempre fui aquele cara que fala assim... E hoje eu prego até isso, né? Trabalhando com investimentos, planejamento financeiro, eu falo... Você não tem que gastar menos do que você ganha. Você tem que ganhar mais do que você gasta. É uma inversão de mentalidade. Quando eu falo eu preciso gastar menos do que eu ganho, eu tô com uma mentalidade para escassez. Cara, isso é uma coisa muito forte. Quem falava sobre isso, aquele lance da roda da abundância, né? Primeiro é ganhar... Depois é gastar, depois é economizar e depois é investir nessa ordem, né? Sim. Sim. Cara, eu vindo de você, eu queria te ouvir nisso. Porque, assim, a pessoa se preocupa de repente em gastar pouco ou em economizar X ou investir, mas não tem nada. Para quem não tem quase nada, para quem não sabe ganhar,
Não faz tanta diferença, né? Então, cara, acho que a primeira chave que vira... Como que é o ciclo aí, Fábio? Como que é? Ganhar, gastar, economizar e investir nessa ordem. E aí, cara, eu vou trazer um outro ponto, cara, e eu acho que conecta muito com você como pessoa e como profissional, o que você faz, assim. Porque eu acho que, cara, poucas coisas como vendas promovem essa dinâmica. Porque vendas tem uma coisa que é assim, cara, é o que você falou. Quantas vezes eu lembro que eu ia viajar para um estado para vender... Meu aluguel, como você deve ter passado, meu aluguel atrasado. E aí eu tinha duas opções. Ou eu pegava dinheiro emprestado para pagar o aluguel que estava atrasado, ou eu pegava dinheiro para ir vender. E como eu não queria ficar mais endividado ainda, eu pegava o suficiente às vezes para eu ir. Eu não tinha dinheiro para voltar. Porque eu tinha que, cara, eu tenho que vender para voltar. Olha isso. Eu acho que, quando eu falo de musculatura, cara, eu acho que vendas desenvolve essa musculatura, cara, no sentido de você perde o medo de perder, você perde o medo de perder. Legal. E, cara, desenvolve essa musculatura para ganhar dinheiro, né? E aí, cara, eu queria te ouvir nesse sentido, porque além de vendedor, você mexe com investimento. Então, assim... Cara, e é muito legal ver o Gisel, assim, realmente com esse pensamento, né, de... porque você vê ele nos coffees, no coquetel, cara... Ele tá lá insano, colando na galera, não sei o que, isso vai, cara, ele já pergunta o que você vai fazer, o quê, e como é que tá o desenho aí pro negócio, e aí, né, esse pensamento abundante, essa provocação no cara, tá aí meio próximo passo, não sei o que, aí ele sai de um grupo, vai no outro grupo lá, a gente desenvolveu, cara, tanto que a gente é patrocinador, criou essa musculatura de cara, de negócio, é insano, cara. A gente criou um playbook de como se portar dentro dos cursos, né, porque, vamos lá, cara, é unir o útil ao agradável, eu me desenvolvo e ao mesmo tempo eu gero negócio, então isso daqui acaba se tornando um aquário. Então a gente tem um playbook, né? E a gente mede tudo. Quanto tempo eu preciso para gerar interação suficiente a ponto da pessoa me ouvir, criar ali uma certa confiança antes de eu passar para um próximo grupo. Então, quando eu falo, eu tô aqui no curso, estou me desenvolvendo, mas eu tô trabalhando, né? Tanto no sentido de me desenvolver e nos momentos ali que são os pontos de interação, seja no happy hour, almoço, jantar. Então eu construí isso e é a mentalidade que eu desci pro time, né? Então acabou virando um canal de aquisição de cliente e tá sendo muito legal. Muito Ou legal. seja, o teu time vai para eventos também. Vai. Com esse playbook. Legal. Com esse playbook. Né? Inclusive no evento aqui do 6 é a segunda vez que eu trago. Primeiro eu venho, né, para mapear o território, entender ali as melhores oportunidades, e aí depois eu trago eles e aí eu fiquei sabendo que quem ficar até o final, o Jussiel vai soltar aqui o link desse playbook pra gente. Cara, isso é muito da hora. É bom, é legal. Não, cara, isso aqui agora, galera, você que tá ouvindo ou assistindo a gente, eu tô sabendo desse playbook agora, cara, mas nós vamos conversar depois de desligar aqui, pra ver como é que a gente consegue passar pro cara antes dele vir. Sim, o cara que fechou, ele recebeu, falou, galera, como é que você, né, aproveita isso, como é que você cria conexão? Cara, isso é fantástico, cara, isso é fantástico. Zé, eu vou pegar depois contigo. Gi, já deixa aqui como é que a gente queria esse pessoal. Aqui, o pessoal receber, entendeu? De vir uma semana antes do evento, a galera receber disso e como se comportar, como aproveitar melhor, né? As oportunidades, sim. A gente ainda faz alguns exercícios, obviamente, para fazer, mas vai muito da pessoa, né? Então isso também acontece. Zé, cara, tem um negócio que acho que quem está assistindo aqui ou já empreende ou talvez tem o desejo de fazer isso, né? E muita gente aqui é casado, tem um parceiro, uma parceira, e nessas decisões, um pouco da sua história, ela acaba meio sendo muito próxima da maioria das histórias de quem empreende, né? A pessoa geralmente começa com pouco, ele não tem plano B, ainda que você ter ali um plano B dentro da opção, no livro Originais, lá ele mostra todo o trabalho de pesquisa, é uma boa opção, porque você faz uma transição. Então, os maiores empreendedores do mundo fizeram uma transição, né? O próprio pessoal da Apple, o Wozniak ainda, já com a Apple rodando, ele ainda trabalhava na HP para poder fazer a transição. O pessoal do Google também. Então, assim, do próprio YouTube. Então, como que eles fizeram essa transição? Mas, em geral, 90% aqui no Brasil, começa com o barco já queimado, né? Não tem outra opção de voltar. E aí as decisões da vida é essa, como reinvestir, 20 horas de trabalho no início, sejam, né, o parceiro ou a parceira, cara, qual que é a importância
né? E queria que você falasse um pouquinho aí da sua experiência de ter você tem uma baita, uma parceira do lado, né, cara? Demais. Que acompanha, tipo, porque, cara, uma coisa é você vir aqui e falar assim, pô, eu vou entrar no Elite, vou pagar esse investimento, eu vou fazer. Se a pessoa lá tem que apoiar ou não. Ter uma parceira, um parceiro, enfim, qual que é a importância disso, né, para quem tá empreendendo e esse alinhamento, como que você fez esse alinhamento? Porque, pelo que a gente percebe, né, vocês... É muito assim, junto, né? Muito junto, né, cara. Cara, na verdade, assim, ó... Tem um playbook? Tem um playbook. Passa pra nós aqui. Cara, esse playbook vai fazer muito sucesso. Primeiro que assim, ó, eu acho que quando não há um alinhamento é porque, primeiro, talvez, vamos falar assim de mim, eu consegui demonstrar pra Karen sempre a minha vontade, querer crescer, a minha ambição, então eu puxei muito ela, então ela sempre confiou nas minhas decisões. Nem sempre eu acertei, errava muito no início, né, mais do que acertava, só que ela confiou, né, e ter o apoio da esposa é muito, muito importante. Eu acho que assim, sempre que eu vejo alguém lá porque assim, o gestor ele tem que ser meio psicólogo, né? Sempre que eu vou falar com a minha equipe, do dia tava ali meus 2 melhores vendedores com problema no relacionamento, também 2 dominantes, você imagina. E aí você via que assim, eu falava, cara, vamos lá. Aí eu sentei com os 2 e eu falei assim, olha, vocês veem, e eu sou exemplo, né? Eu e a Karen, eu era aquele trem desgovernado, ela é os trilhos, ela veio e me colocou nos trilhos. Eu falo, você tem que fazer o seguinte, o ser humano, ele não foi feito para estar junto com outra pessoa, porque cada um tem um modelo de mundo diferente. Você foi criado de uma maneira, a sua esposa foi criada de outra maneira. Então tem um atrito aqui. Eu falei, o que eu acho que todo mundo deveria fazer quando está em fase de namoro? Se já está casado, tem que sentar e fazer isso para ontem, que é o playbook, né? É você primeiro falar assim, o que é negociável e o que não é negociável. É igual, quando a gente vai ver, é igual a empresa, né? O que é negociável e o que não é negociável. Acordo de acionistas. Exatamente. Vamos ver assim, por exemplo, estar com meus amigos final de semana é um valor para mim. Beleza. Estar com meus amigos depois da meia-noite até as 6 da manhã é um valor para mim. Aí a mulher vai falar assim, isso daqui eu não aceito. É inegociável. Você pode ajustar pra gente ficar junto? Tá, então eu vou estar com eles das 2 às 6 da tarde. Não, isso é... Então, assim, eu acho que é um ajuste do que é negociável e que não é negociável. E dentro disso, você entender que relacionamento é sobre o outro, né? Nunca é sobre você. É como eu posso fazer outra pessoa feliz? Se a pessoa fizer a mesma pergunta, vocês vão... Aí é empatia mesmo, né? Então, eu acho que, assim, eu e a Karen sempre teve muito alinhado nesse sentido de o que é negociável e o que não é negociável. Muitas vezes eu faço coisas que eu não gosto, porque eu sei que ela gosta e vice-versa, e assim o relacionamento dá muito certo. Então, ter uma pessoa que te apoia é extremamente importante. A Karen sempre me apoiou e é o que ela fala. Ela fala assim, nossa, a tua fome, a tua vontade, a tua energia de querer crescer, se desenvolver, faz com que eu também queira me desenvolver, que eu queira ir na academia para estar bonita. Então ela fala que puxa muito ela. E ela confia cegamente em mim. Por quê? Porque ela sabe que tudo que se a gente olhar para nossa história de tô com a Karen mais de 10 anos, de quando a gente começou, hoje ela fala assim, poxa, ele acerta pra caramba. Ele erra, mas ele acerta muito mais do que ele erra. Eu falo que quando você vai crescendo, é o contrário. Quando você é pequenininho, você tem um monte de coisa, você tem que acertar mais do que você erra, né? Porque senão ali não tem margem para muito erro. Conforme você vai crescendo, e aí você tem que tomar muita decisão, eu acho que aí vai invertendo. Você talvez erre mais, como a gente falou, né? Porque as decisões são rápidas, então você faz muita, então é matemático, né? A tendência é errar. Só que aí quando você tá com mais estrutura, maior, você precisa acertar uma vez, 2 vezes, né? E aí isso tem um impacto muito maior do que tem. Posso só fazer uma pergunta, Fabão, aqui sobre, que é para esse assunto, que é sobre trabalhar. Vocês trabalham juntos desde o início. Desde o início. Tem algumas teorias que em muitos casos se encaixam muito bem, que é a questão de você não contratar quem você não pode demitir, né? Mas eu acho que um alinhamento sobre isso, como que... Porque na maioria das vezes, quem é casado e começa um negócio, você vai fazer como? Vai começar e vai contratar vai, né, pegar uma Michael Page, Robert Half para contratar uma pessoa para trabalhar contigo. Você não vai fazer isso, né? Você tem que pegar quem está do seu lado, você tem confiança e falar, cara, vamos fazer isso juntos. Como que faz para trabalhar? Porque a gente vê em tantos lugares, né, o desafio, marido, mulher, trabalhar juntos, né? Principalmente você ambicioso, assim, né, de crescer. O que você vê, né, nesse desafio de trabalhar junto, né? Então, eu realmente, assim, eu conheço essa teoria. Eu e a Karen, a gente nunca teve problema de trabalhar junto. Eu acho que é muito mais uma vez, alinhamento de valor de expectativa. Então, por exemplo,
Eu sim demitiria, eu posso contratar irmão, pai, mãe, mas eu demitiria sim. Eu sei separar muito bem. Tem até uma vez me perguntam, assim, eu já vi de tudo, né? Gestor falando assim, eu posso ser amigo dos meus colaboradores? Uns falam assim, não, já me chamaram para ser padrinho e eu não vou porque depois se eu preciso demitir a pessoa, então eu prefiro não criar muito vínculo. E eu já vi pessoas falando assim, não, os meus colaboradores são os meus melhores amigos. E aí, o que eu acredito? Eu acredito o seguinte, você pode ser amigo dos seus colaboradores? Eu acho que você deve. Desde que, se precisar separar o Jussiel amigo do Jussiel gestor, você vai saber separar e falar assim, cara, infelizmente eu tenho que te desligar, nossa amizade continua, mas como parceria de negócio não funciona mais. Eu sei separar muito bem isso. E é por isso que eu sou padrinho de casamento dos meus colaboradores, não tenho problema nenhum. Corajoso, hein? Então, eu não tenho problema nenhum, porque se eu precisar... só que eu já construí esse mindset desde cedo, né? A equipe fala, olha, quando eu falar com você como Jussiel, fora da empresa, mas quando eu precisar falar com você como gestor, é como gestor. Então, eles entendem essa dinâmica. A mesma coisa com a Karen, né? Então, assim, a gente teve sim uma época ali... Se você precisar demitir ela não vai te demitir de casa. Aí é mais complicado. Aí é ela que é a chefe lá, então a decisão é ela de lá pra cá. Não, mas você sabe que assim, ó, a gente teve uma época que teve esse atritozinho, né? Porque ela falava assim, eu também sou dona. Sim. E eu falava assim, cara, dentro de uma organização, tem alguém que tem que falar que tem que dar o murro na mesa, né? O Léo fala muito isso. Eu falei assim, você imagina um navio com 2 capitão. Um navio não pode ter 2 capitão. Um querendo pro sul, outro querendo pro norte. Tem que ter alguém que toma uma decisão. Eu falei, vamos lá, desde hoje eu já te provei em 10 anos que as minhas decisões têm sido muito assertivas. Olha onde a gente está hoje. Pô, saímos em 4 anos de 4 milhões em venda para 200 milhões em vendas, crescimento de 5.000%, e a tendência é só crescer agora. Por quê? Porque eu estou adquirindo mais conhecimento. Até então eu tinha um conhecimento, hoje eu tenho muito mais conhecimento, com conhecimento você erra menos. E aí eu falei para ela, falei assim, você tem que entender o seguinte, que as pessoas precisam entender que existe aqui um capitão. Você é dona, sim, por estar junto comigo, mas dentro da organização, você precisa primeiro definir o que você quer fazer. O que tem mais sinergia com você? Recrutamento e seleção? Quer ficar na parte de recrutamento e seleção? Você quer ficar... Aonde te faz melhor? Você quer ficar na vendas, sendo vendedora? Só que você tem que entender que se você falar assim, eu quero ser vendedora, e eu tiver um líder, você tem que respeitar a liderança de uma outra pessoa, mesmo você sendo minha sócia. Então, a gente não pode misturar as coisas. Então, a gente teve uma época que teve esse embate. E aí, mais uma vez, sentamos, alinhamos, tá, o que você quer fazer, o que você precisa. E aí, assim, eu vi que realmente assim, faltava um pouco mais de... O que a Karen queria era ser mais reconhecida. Ela queria que eu desse justamente esse reconhecimento, e eu reconheço ela, né? Até publicamente aqui eu falo que eu sou 50%, ela é 50%. A gente se complementa mesmo, não sou nem mais nem menos. E aí eu entendi isso, então eu estava errando nesse sentido. E aí, na hora que eu entendi quais eram os valores dela, que era negociável, que não era negociável, simplesmente eu tive que dar para ela, mostrar para ela que ela era importante para a organização. Legal. E as pessoas começaram a respeitar ela também como dona do negócio, mas entendendo que ela tinha um outro departamento e que dentro daquele departamento, aí quando vinha algum colaborador pedir alguma coisa para a cara, falava, daí você fala com o Jussiel. A gente alinhou isso. Legal. Porque antes eu falava uma coisa, ela falava outra, e dava problema. Sim. Falava, Karen, quando o pessoal vir falar com você, porque eles vão agora te ver como dona, como sócio. Só que tem que entender assim, ó, eu cuido do recrutamento e seleção, essa parte é com o Jussiel. E uma coisa que é muito legal, a gente esteve lá fazendo podcast, né? Cara, e ver, porque eu acho que você acaba sendo influenciado pelas pessoas que você convive, né? Quando, cara, a gente falando lá sobre os assuntos e tal, a sede dela com você, né? Também ali, cara, em querer... É verdade. Caraca, pô, preciso estar lá, preciso ir. Tanto que ela veio agora aqui. Sim, tá, na imersão, tá aqui, né? E tal. E ela, cara, assim... Então, vocês vibram numa sintonia muito, muito parecida, né, cara? Essa energia. Eu também fiquei estou nesse momento, né, de entender, assim, se faz sentido, né, levar minha esposa, né, para fazer, né, as empresas vêm crescendo, tal, para estar lá comigo. E aí eu peguei e falei, cara, quem tem um ali, deixa eu aprender com quem já fez, com quem já muito mais rápido. Aí eu falei, quem tem ali um perfil de atividade parecida com a minha, de exposição, de muita viagem, tem filhos, né, no caso meu, tem filhos pequenos e tal, e que trabalham juntos. Então, fui fazendo ali o PCI, né? Aí fui fazendo um filtro, tá? Falei, cara, o Joel J, falei, tem muito parecido, a esposa trabalha junto, eles têm filhos criança, tem uma atividade muito parecida com a minha e tal.
ainda que eu sou muito mais atlético do que ele, né? Mas é que não parece. Eu tenho essa camada de gordura por cima da minha barriga sarada, mas é essa camada que atrapalha. E aí eu falei assim, liguei lá, eu falei, Joel, primeiro me conecta, né, para minha esposa conversar com a sua esposa, mas tinha uma dúvida, cara. Eu tô querendo, minha esposa trabalha em multinacional há muito tempo e tal, premiada. Eu falei, pô, tem todo um conjunto de coisas que, para que a operação faz todo sentido, mas é minha esposa, né? Mas sou eu, que não sou o cara mais fácil do mundo para estar todo dia assim, né? Então aí ele falou assim, cara, eu vou ser sincero com você, eu ia ser grande de qualquer maneira, pelo meu pensamento, pelo meu tesão que eu tenho, pela minha ambição. Ele falou, mas com ela eu sou gigantescamente maior. Né? Aí ele falou, pode ir, eu falei, tô te passando contato, chama ela lá para ela tirarem a dúvida e tal, cara, mas sem dúvida nenhuma, eu sou gigantescamente maior, estando com ela, né? Falei, isso é verdade. E aí, falei, então, quer dizer, então, Joel, se você estiver escutando, se der errado, culpa é sua. Vou terceirizar a bike, né? Então, se a gente acabar o casamento, eu vou colocar na tua conta. Não, tô brincando, né? Mas acho que talvez isso faça sentido. Né? Isso. Não, faz sentido total. Que maneiro. Caramba. Agora, fala um pouquinho, você falou assim, o meu modelo de investimento, agora falar um pouquinho do business teu, assim. Meu modelo de investimento não é o que é o padrão do mercado, enfim, não é o padrão, e crescendo tanto. Conta um pouquinho o que é, então, esse modelo teu, então, pra galera conhecer. Hoje conhecendo um pouquinho do modelo, qual foi a virada de chave que eu comentei, que eu tive? Toda vez que eu ia oferecer um consórcio imobiliário, o pessoal sempre perguntava, pô, já estava pensando em fazer um financiamento, só que eu sei que consórcio é mais barato, porque consórcio não tem juros, tem só uma taxa administrativa, eu quero dar um lance. Aí eu falava, ok, eu levava o estudo para dentro da administradora e aí voltava a seguinte informação, tinha que dar um lance de 80%, porque consórcio é contemplado por sorteio ou contemplado por lance. Então significa, sei lá, eu quero um crédito de 1 milhão. Para ser contemplado no crédito de 1 milhão, você tem que dar 800 mil de lance. Aí, claro, né, eu levava esse estudo para as pessoas falavam, não, que absurdo, vou dar 800 mil para pegar 200 mil. Eu tenho 20%, 30% que eu já ia dar de entrada no financiamento, eu já estou preparado para 20%. E aí me voltava sempre uma pergunta, não tem alguém que contemplou que não vai usar essa carta, que queira vender os direitos dessa carta? E todo dia eu ouvia essa pergunta. E aí eu levei isso para o administrador, eu nem entendi o que era a carta contemplada. E aí o gerente me explicou, ele falou o seguinte, cara, imagina o seguinte, e aí eu vou trazer uma explicação bem simples que o pessoal tem dificuldade de entender, nosso modelo de negócio. Consórcio mesmo não é um negócio tão simples, a gente tem dúvida, né? Muita gente tem dúvida. Então você imagina o seguinte, o consórcio ele não tem juros, né? É um grupo de pessoas reunidos com o mesmo objetivo, adquirir um bem comum. Então é como se a gente fizesse aqui um grupo entre 100 pessoas, ao qual todo mês seria contemplada uma pessoa, né? Teria a oportunidade de antecipar essa carta de crédito. Então vamos imaginar o seguinte, a gente quer fazer um consórcio de 100 mil reais, para comprar um imóvel de 100 mil reais. Estamos em 100 pessoas, cada um coloca R$1.000 por mês. Ao final do mês, qual vai ser o nosso caixa? Então 100 pessoas colocando 1.000, 100 mil. Então todo mês uma pessoa vai ser contemplado, vai antecipar essa compra. Só que aí, para cuidar desse grupo aqui, se um cara não paga, tem inadimplência, o cara já está com o imóvel, busca e apreensão, aí vem a figura da administradora. Ela fala assim, não, vamos fazer o seguinte, esse grupo de 100 pessoas aqui, eu vou administrar, só que em vez da parcela ser R$1.000, vai ser 1.200. R$200 é taxa de administração. Então todos os meses você vai pagar R$200 a mais. Então a sua parcela vai ser 1.200. Aí multiplica por 100, você vê que a taxa administradora gira em torno de 20% do valor do bem. Isso. Então um crédito de 100 mil custaria 120. Mas você tem a figura de alguém ali, de um gestor, como um gestor de fundo, administrando e cuidando dos interesses do grupo. Então o consórcio nada mais é que isso. Né, e protegendo o grupo. Claro que um grupo não tem só 100 participantes, tem mais participantes, por quê? Quanto mais caixa, mais contemplações. Então como tem contemplações por lance também, e por lance a contemplação é mais ou menos assim. Tá, mas eu quero antecipar essa contemplação. Tem caixa? Tem. Imagina que no grupo tem um caixa de 150 mil, 100 mil, vai liberar uma por sorteio. E os outros 50 mil? Se você der um lance de 50 mil, eu tenho 50 em caixa, a administradora fala, aí você pega os 100. E aí, entre os lances, quem dá o maior lance, geralmente é o lance vencedor. Então é assim que funciona o lance. É tipo um leilão. E aí vem a pessoa dá 50 mil, antecipou também. Então a contemplação ocorre por sorteio, mas ocorre também por lance. Acho que essa é uma maneira mais simples da galera entender. Sim, beleza? E aí que vem a grande sacada. Você imagina o seguinte, se eu sei que um crédito, por exemplo, de 100 mil me custa 120 mil, quanto que custa esse crédito no financiamento? Então, se você pegar 100 mil hoje, eu vou fazer um cálculo rápido aqui, que é mais ou menos isso. Ele é 1,5 vezes maior num prazo aproximado de 200 a 220 meses, que é o prazo do consórcio. Então, significa que se você pegar 100, você vai pagar 250. 150 mil é juros. No consórcio é quanto de juro? 20% de 100 mil. 120. 120, 250.
Você concorda que aí começa a nascer um modelo de negócio. Aí imagina que o Fábio e o Consul entrou num consórcio, pagou lá 10 parcelas de crédito 100 mil, mais ou menos R$350 a parcela. Você vai ter pago R$3.500. Você foi contemplado. Aí chega uma pessoa e fala assim, pô, você tem um crédito de 100 mil. Tem o mesmo poder de compra de um financiamento, sim ou não? Sim. Tem juros? Não. Tem a taxa administrativa. Então, o custo efetivo total de 100 mil é 120 e no financiamento é 250. Aí vocês falam assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu não vou usar essa carta, eu não quero comprar um imóvel. Vou vender pro Jussiel. Me paga 20%, que era o que você ia dar de entrada no financiamento, paga para mim. 20% de 100 mil, 20 mil. Você pagou 3.500, recebe 20 mil, para de pagar, por quê? Porque essa cota é transferida para quem vai comprar o imóvel, ela que dá continuidade no pagamento das parcelas e você teve um ganho de capital, uma operação muito parecida de mercado financeiro. Eu comprei uma ação a 100 e vendi a 150. E aí, aqui, você criou uma maneira de você alavancar seu capital sem se expor a risco, porque o consórcio ele é muito seguro, ele é tão seguro quanto uma renda fixa. Embora não tenha a figura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, as administradoras são auditadas e fiscalizadas pelo Banco Central. Até 2009 não havia essa regulamentação. Entrou o Banco Central, regulamenta, audita as administradoras de consórcio. Então é muito seguro e sólido investir em consórcio. Só que perceba, quando eu entendi isso, aí eu perguntei para o gerente, falei, caramba, e todo mundo quer carta contemplada. Você conhece alguma pessoa que tem essa carta contemplada? Ele falou assim, tem um investidor, ele tem 300 cartas com a gente. Todo mês ele contempla e vende, contempla e vende. Aí eu liguei para esse cara, falei, cara, tem muita gente para te passar. Me liga no dia da Assembleia. Ligava no dia da Assembleia, 5 minutos depois tinha vendido tudo. No outro mês, mesma coisa, no outro mês, mesma coisa. Falei, tá, deixa eu tirar uma dúvida. Essa de 100 mil, você pagou quanto? Eu paguei R$2.000. Por quanto você vendeu? Eu vendi por 20 mil. Aí foi onde eu fiz essa pergunta para ele. Por que alguém te pagaria 20 mil se você só pagou 2 mil? Ele falou, você está fazendo a pergunta errada. Se ele fosse pegar 100 mil no financiamento, dando 20% de entrada, 200. ele ia pagar 250. Comigo ele vai pagar 20 mil para mim, mais 20% da taxa de administração. O custo do dinheiro para ele sai 140, no banco sai 250. Aqueles juros que iria para o banco, vem para quê? Para o meu bolso. Então eu sou um banco, eu sou concorrente do banco. Só que eu vendo dinheiro mais barato que o banco. Com uma vantagem. O banco leva 30 anos para ganhar essa rentabilidade. Eu ganho num único dia. E paro de pagar. E o risco da administradora. De quem que é o risco? Da administradora. Se o cara parar de pagar. E do banco? Se o cara parar de pagar, o risco é do banco. Então eu falo assim, poxa, eu sou quase que um banco, só que sem risco, porque se o cara não pagar, não tem mais nada a ver com isso, porque eu vendi os direitos, a concessão. Então, assim, você vê que é uma explicação um pouco mais técnica, mas bem ficou claro, né? Então, assim, cara, nós estamos falando que uma estratégia como essa pode te possibilitar um ganho de 6.000%. E no mercado financeiro isso é um absurdo. Você falar isso e falar assim, não, isso nem existe. É golpe. É golpe. Investimento de alto risco. Mas pirâmide. É pirâmide. Mas vamos lá. Você tem um crédito de 100 mil, você pagou R$350. O cara vai te pagar 20 mil. Quanto que dá isso? Dá 6.000% de retorno. Quase 6.000% de retorno. Porque você não paga mais. Só que uma operação segura, lícita, regulamentada, e aí você transfere o direito dessa cota e a pessoa dá continuidade nas parcelas. Então, assim, quando eu liguei, aí depois que eu entendi isso, eu falei, caramba, eu não tenho o dinheiro, porque senão eu teria 300 cotas, falei, o que esse cara tá fazendo? Aí eu pensei assim, poxa, eu não preciso do dinheiro, eu tenho quem quer comprar as cartas, eu tenho um know-how de gestão dessa cota, da lance e tudo mais, é só apresentar isso para o investidor, ele vai entender isso e vai falar, poxa, é uma maneira de eu investir com segurança, criando possibilidade de retorno de investimento de alto risco. E aí, onde o maior risco era, pô, mas se eu já paguei 30 mil, não vou vender por 20. Aí eu falava para ele, aí você faz o quê? Você compra um imóvel. Compra o imóvel, aluga o imóvel, o valor do aluguel cobra a parcela e você vai aplicar o conceito da autoquitação, que é o que o Robert Kiyosaki explica no Pai Rico, Pai Pobre. Ou seja, você não descapitaliza para investir no mercado imobiliário, então você cresce muito mais rápido o teu patrimônio. Então o maior risco da estratégia era o cara investir no mercado imobiliário, que o brasileiro já adora. Então ele falava, caramba, e aí aqui a gente criou uma estratégia que a única estratégia, ao meu ver, que oferece a mesma segurança de renda fixa, mas que cria possibilidades tão grandes quanto investimento de alto risco, de retorno. Então, quando eu trouxe isso para o investidor, expliquei, falei, você vai investir, a carta de crédito está no teu nome, você vai fazer os aportes na administradora e eu que vou cuidar da gestão do seu investimento. Cara, eu arrebentei. Aí, quando eu fiz isso, explodiu minhas vendas. Só que ali, eu não tinha esse feeling, tá? Que eu tenho hoje, conhecimento de ICPs, não tinha nada disso. Mas eu entendi, eu falei, meu público não é mais o consumidor. Não é o cara que quer comprar o primeiro imóvel. É o cara que quer alavancar o capital dele, que quer alavancar o patrimônio. É o investidor. Aí eu tive que me desenvolver do mercado financeiro. Então, hoje eu converso de igual para igual com um agente autônomo, por exemplo, do 1XP. Só que, por quê? Para falar a linguagem do investidor. Então, quando eu apresento isso para ele, cara, entra no portfólio de diversificação dele,
de segurança. Porque todo mundo dentro do seu portfólio de diversificação deveria ter 2 cestas. Uma de risco e uma de segurança. Sim. Onde que entra isso? No de segurança. Porque na pior das hipóteses, lá no final ele resgata 100% do valor que ele pagou, com correções, porque quem é contemplado fica pagando reajuste para quem não é contemplado, dá quase que uma remuneração de uma... A gente até faz uma analogia com a previdência privada. Então, na pior das possibilidades, você resgata 100% com uma rentabilidade muito interessante. Por isso que entra na sua cesta de segurança. Mas se tudo der certo, você pode ter até 6.000% de retorno ou utilizar a carta de crédito no meio do caminho, mudar a estratégia para investir no mercado imobiliário sem descapitalizar. Então, com isso, a gente... levou essa estratégia, cara, e aí assim, foi um divisor de água. E hoje a gente está num processo de escalar e levar isso ao maior número de pessoas possível, porque eu falo que a estratégia da Monteu, todo investidor deveria ter no seu portfólio de diversificação essa estratégia na sua cesta de segurança, porque ela cria retornos reais de investimentos, sempre que você precisar se expor a grandes riscos. Então não é só ter essa estratégia, mas estar dentro do portfólio de diversificação é importante. Cara, uma coisa muito legal quando eu ouço um modelo de negócio assim, é porque, cara, a gente fala muito de inovação, de criar algo que é disruptivo, né? Mas assim, pegar, cara, algo que já existe e fazer diferente, né? E fazer melhor. Já tem consórcio, já tem... Cara, é pegar o que existe, total, mas fazer diferente, fazer melhor, cara, e ter essa cabeça de... que você teve, não, peraí, deixa eu entender, né? Cara, como é que eu consigo... Então, puta, para mim isso para mim tá muito ligado à mentalidade que a gente fala de vendas, né? E assim, para trazer esse contexto, né, cara? Quem tá à frente de uma empresa, quem tá à frente de uma operação comercial, a gente prega isso aqui no Sales Club, né? Cara, ter essa mentalidade de sempre, cara, eu vendo uma caneta, legal, mas como é que eu posso... Parece até um lobo de... né? Dá para agregar alguma coisa? Cara, como eu faço melhor, como eu faço diferente, né? Seja no discurso, seja no script, seja no... Cara, então, puta, parabéns. Obrigado. A solução sempre parte de um problema, né? Sempre, né? Não é só o do desejo, geralmente é o que a gente brinca lá, né? Que é a raiva que gira o mundo, né? O cara falando, cara, mas não quero mais essa porcaria aqui, pô. Aí aqui ele começa a buscar uma solução, né? Aquilo ele destrava, né? Pô, eu não consigo, será que eu não consigo fazer mais dinheiro? Será que eu não consigo fazer com mais margem, né? Será que eu não consigo abraçar um outro grupo de que não está sendo atendido, né? Acho que esse intuito... E aí vem o que a gente já falou várias vezes sobre a questão da ambição, né? Que talvez não, com certeza acho que é o primeiro fator de personalidade que faz as pessoas serem bem-sucedidas no negócio e com venda, né? Chegamos ao fim, né? Bom demais, bate-papo, podia ficar aqui o dia inteiro. Né? Tá fantástico, valeu, cara. Obrigado. Daqui a pouco nós vamos juntar aí, tem mais conversa lá. Depois vou botar o celular do lado. Bom, tem recado pra galera aí pra finalizar, não? Vamos lá, galera. Vocês ouviram aqui o monstro, né? Cara, tem uma galera massa, né, Consta? São quantas pessoas hoje? Acho que quase 100 pessoas, né? Ou mais pessoas que fazem parte desse clube elite. Mais 100 pessoas. Mas o primeiro passo para você fazer parte é vir conhecer a gente aqui na imersão. Dezembro, né? Tem a nossa próxima imersão de 3 dias. Cara, você que está assistindo vai ter um link em algum lugar aí, né, Gigi? Cara, clica nesse link, se cadastra lá, fala com o nosso time. E se passou de dezembro, às vezes, né, esse aqui fica pela eternidade, né? Todo mês nós temos a imersão, né? Todo mês nós temos a imersão. Todo mês, imersão Sales Club. E quando você fala uma coisa, como é que é, Consta? Tem uma certeza na vida, que você vai... Como é que é? São 3 certezas na vida de quem empreende. Que você vai morrer, infelizmente, né? Segunda, você vai pagar imposto. E você vai vir nos seus clientes. Então, certeza da vida de quem vai empreender. Você vai vir. Ou você vem agora e começa a ajustar a sua empresa agora, ou você vai começar a ajustar a sua empresa lá pra frente. É uma decisão sua, né? Porque todo mês tem aqui. E pensa que não é uma questão de dinheiro, ou, cara, é uma questão de vida, de ganhar tempo, porque, cara, quanto mais rápido o teu negócio crescer, mais tempo de vida você ganha. Boa. Vamos que vamos, galera. Beleza? Valeu. Um grande abraço, bora lá.